A avó revela seu passado sombrio de abusos no cabaré de seu pai milionário que quase a levou ao fim. Era uma manhã cinzenta em Porto Alegre em 1953. O céu carregava nuvens ameaçadoras, como se o mundo soubesse os horrores que estavam prestes a se desenrolar. Ana, uma menina de apenas 11 anos, olhava pela janela em penumbra, sentindo o peso da tristeza que a cercava. Seu pai, um homem robusto, tornara-se uma sombra em sua vida, afundado no álcool e nas trevas de um passado que não perdoava. A perda da mãe ainda ecoava em sua mente, e a ideia de que seria criada por um homem capaz de transformar amor em medo a fazia sentir-se como uma prisioneira em um quarto escuro. Poucos sabiam, mas Ana trabalhava em um cabaré, um local controlado pelo pai e por uma mulher manipuladora chamada Carla. Esse não era apenas um lugar de dança e músicas. Era uma armadilha. As luzes piscantes e a música alta abafavam os gritos silenciosos das almas aprisionadas por ali. Ana servia como garçonete. Lia ajudou a escapar das chamas, mas também das correntes invisíveis que a prendiam ao passado. Com ele, Ana começou a se reconstruir. Encontrou esperança em um mundo onde ainda acreditava ser possível ser feliz. Mas esse novo começo veio com um preço. Uma figura familiar e sombria ressurgiu de seu passado. Alguém que desejava expor segredos que Ana pensava ter enterrado para sempre. Enquanto Ana se preparava para testemunhar em um julgamento que poderia derrubar o sistema de corrupção que a oprimia, sentia-se dividida. Era uma luta interna entre enfrentar seu passado e proteger aqueles que precisavam de sua voz. A sombra que a seguia parecia uma lembrança constante de que as verdades nem sempre são fáceis de contar. O que fará Ana quando os mistérios do passado começarem a emergir, arriscando não apenas sua nova vida, mas a de outras mulheres que hoje a têm como um farol de esperança? Sua coragem poderia ser o que faltava para libertar não só a si mesma, mas tantas outras. O tribunal estava lotado. O silêncio pesado se misturava com o som do coração dela, acelerado e inquieto. A tensão no ar era palpável, especialmente ao olhar para aqueles homens e mulheres que esperavam ansiosos por seu depoimento. O que começara como uma oportunidade de liberdade, agora se tornara um campo de batalha em que cada palavra poderia significar a diferença entre a redenção e a ruína. O juiz a fitava com um olhar curioso. Lá estava ela, uma menina que enfrentou um cabaré de horrores, prestes a expor segredos que poderiam desmantelar um esquema de corrupção. Mas em vez de alívio, o medo a dominava. E se aqueles os quais ela tentava derrubar pudessem retaliar? E se os segredos que estavam enterrados mais profundamente no seu passado ressurgissem, trazendo à tona verdades que preferia nunca ter revelado? Enquanto estava nesses pensamentos, algo no fundo da sala a fez congelar. Uma figura conhecida, uma sombra do passado. Com um reforço da luz, ela reconheceu o rosto. O olhar dela dizia tudo. Você não está sozinha nessa. Um frio percorreu a espinha de Ana. Ela lembrava de como Carla sempre soube manipular aqueles ao seu redor. Um movimento e o cabaré poderia voltar a ser sua prisão. Um sussurro cortou o silêncio. Era Lucas, seu apoio. Fique firme, ele murmurou ao seu lado. Mas Ana sabia que a batalha era dela. Era um confronto entre liberdade e um passado que a mantinha refém.
Ao se preparar para falar, um estrondo rompeu pela porta do tribunal. A entrada do local foi invadida. Pessoas começaram a gritar. A confusão se espalhou como um incêndio. É o ataque! Alguém gritou. Ana olhou chocada para Lucas, os olhos dele cheios de preocupação. E antes que pudesse reagir, um homem entrou, trazendo consigo a essência do caos. Ele era alguém que tinha certeza de que conhecia, mas algo nele havia mudado. Ele não era apenas um conhecido, era seu irmão, Rafael. Rafael que tinha desaparecido anos atrás, que todos tinham acreditado estar morto. Você não devia estar aqui, Ana gritou, o coração disparado. Rafael olhou para ela, o desespero em seu olhar misturado com uma determinação intensa. Preciso te contar a verdade. Ele respondeu, sua voz firme, mas cheia de dor. A gente não pode deixar que esse julgamento aconteça. É mais complexo do que você imagina. Ana sentiu seu mundo desabar. O que ele queria dizer? A verdade tinha um preço, e sua nova vida poderia desmoronar antes mesmo de ter chance de florescer. História e segredos colidiam sobre sua cabeça como tempestade, e tudo girava, confuso e incerto. O tribunal estava em estado de comoção, enquanto as vozes se entrelaçavam em uma sinfonia de caos, mas dentro dela, a realidade começou a se transformar. O que Rafael tinha a dizer poderia mudar tudo. Mas seria isso bom ou ruim? O que ainda se escondia nas trevas do seu passado, aguardando o momento ser? Ela estava prestes a ser desvendada, e o que se seguiria era uma reviravolta que mudaria tudo. Ana estava paralisada. O olhar de Rafael, seu irmão, perdido, era um misto de desespero e urgência. Mas antes que pudesse questioná-lo, a sala do tribunal se tornara um caos. As vozes se misturavam e a tensão estava quase palpável. As pessoas se aglomeravam, gritando, empurrando umas às outras. Ela não sabia se poderia acreditar nele. Anos de dor e solidão martelavam em sua mente, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Ana, temos que sair agora! Rafael gritou, puxando-a pelo braço. A palavra agora ressoava como um sinal de alerta em sua mente. Ela olhou para Lucas, que a observava com grande expectativa. Ao mesmo tempo, a figura de Carla estava ali, tão ameaçadora quanto antes. Sua presença pesava no ar. Você não sabe o que está fazendo, Rafael. Ana respondeu nervosamente. Estou prestes a fazer algo importante. E se te disser que o que está prestes a acol? Rafael insistiu e seu olhar desesperado fez seu coração acelerar. Mas antes que pudesse aprofundar a conversa, uma nova explosão de gritos ecoou pelo tribunal. Um homem de terno escuro e aparência ameaçadora entrou, levando consigo um ar de desespero e um cartão de visita velado sob a sua gravata. Ele olhou diretamente para Ana, como se a conhecesse. Os olhares se cruzaram e um arrepio percorreu a espinha dela. Não, isso não pode estar acontecendo, Ana pensou, reconhecendo o homem. Ele era o advogado de seu pai, alguém que sabia segredos profundamente enterrados. Sem pensar, ela se virou para Lucas, que tentava entender a situação enquanto se afastava da confusão. Lucas, precisamos sair! Ela gritou, mas seu corpo estava congelado pela incerteza. Ana finalmente encarou Rafael. Ele sabia algo que ela precisava ouvir. Seu irmão já havia enfrentado o mundo sombrio que a cercava. Ele havia desaparecido por uma razão. A ideia de que poderiam estar juntos agora aparecia. Diz logo, ela pediu, os olhos escuros como tempestade. Lembra quando você achava que todos estavam mortos? Eu sou diferente. Fui levado e forçado a fazer coisas.
Mas preciso que você saiba a verdade. A voz dele tremia. A verdade sobre o nosso pai. Ana arqueou uma sobrancelha. A adrenalina batia em seus ouvidos. O que ele queria dizer? O que quer dizer com forçado? Nesse momento, o advogado avançou em direção a eles. Mas Ana estava tão envolvida na conversa que não percebeu. Rafael continuou, em voz baixa, mas intensa. Ele não é o que você pensa. Ele não é inocente. O advogado finalmente chegou mais perto, a cara repleta de desprezo. Ana, você precisa sair desses devaneios. Seu pai nem está aqui para te proteger. Não acha que está em perigo, sendo uma testemunha? Ele não pode me proteger. Ele costumava me prender. Ana gritou, percebendo a verdade que pulsava dentro dela. Todas as memórias que ela lutava para enterrar. O rosto de Rafael ficou pálido. O que você quer dizer com isso, Ana? E neste exato momento, as portas do tribunal se abriram novamente. Um grupo de policiais entrou, suas fardas brilhando sob as luzes do tribunal. Sentiu uma onda de pânico. A presença deles era como um presságio. E quando os oficiais se dirigiram a Rafael, o mundo que ela conhecia começou a desmoronar. Ana, eu sou o culpado, Rafael disparou, olhando diretamente nos olhos dela. Eu não poderia fazer o que me pediram. Foi um pivô no que você está prestes a testemunhar. Eu me envolvi com um esquema. É por isso que não voltei. Eles me ameaçaram. Eu sou o motivo pelo qual você está em perigo agora. A revelação a atingiu como um golpe. O quê? Rafael, não! As palavras saíram de sua boca em um sussurro apavorado. E para deixar tudo ainda mais insuportável, Ana percebeu que Carla estava observando, os braços cruzados, com um sorriso satisfeito no rosto. Tudo fazia parte de um plano que ela não compreendia. O tribunal, as chamas, a fuga. O passado voltou com uma força que ela nunca poderia imaginar. O que eu faço agora? Ana se perguntou, seu mundo girando ao redor como um furacão. Todo o seu futuro estava ameaçado, e quando a realidade caiu como um peso em seu peito, ela estava mais perdida do que nunca. Todos os relacionamentos pareciam estar se desintegrando. E as verdades que ela temia enfrentá-las estavam prestes a emergir com a força de um furacão. Os policiais se aproximavam mais. Ela não sabia em quem confiar mais. O que Rafael realmente havia feito? O que ela descobriria a seguir? Ana respirou fundo, sentindo que sua vida estava se transformando frente aos seus olhos. E antes que pudesse raciocinar, um grito cortou a sala novamente, trazendo um final inesperado. Ana estava paralisada. O olhar de Rafael, seu irmão perdido, era um misto de desespero e urgência. Mas antes que pudesse questioná-lo, a sala do tribunal se tornara um caos. As vozes se misturavam e a tensão estava quase palpável. As pessoas se aglomeravam, gritando, empurrando umas às outras. Ela não sabia se poderia acreditar nele. Anos de dor e solidão martelavam em sua mente enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Ana, temos que sair agora! Rafael gritou, puxando-a pelo braço. A palavra agora ressoava como um sinal de alerta em sua mente. Ela olhou para Lucas, que a observava com grande expectativa. Ao mesmo tempo, a figura de Carla estava ali, tão ameaçadora que sua presença pesava no ar. Você não sabe o que está fazendo, Rafael? Ana respondeu nervosamente. Estou prestes a fazer algo importante. E se te disser que o que está prestes a acontecer pode arruinar tudo? Rafael insistiu, e seu olhar desesperado fez seu coração acelerar.
Mas antes que pudesse aprofundar a conversa, uma nova explosão de gritos ecoou pelo tribunal. Um homem de terno escuro e aparência ameaçadora entrou, levando consigo um ar de desespero. Ele olhou diretamente para Ana, como se a conhecesse. Os olhares se cruzaram e um arrepio percorreu a espinha dela. Não, isso não pode estar acontecendo, Ana pensou, reconhecendo o homem. Ele era o advogado de seu pai, alguém que sabia segredos profundamente enterrados. Sem pensar, ela se virou para Lucas, que tentava entender a situação, enquanto se afastava da confusão. Lucas, precisamos sair, ela gritou, mas seu corpo estava congelado pela incerteza. Ana finalmente encarou Rafael. Ele sabia algo que ela precisava ouvir. Seu irmão já havia enfrentado o mundo sombrio que a cercava. Ele havia desaparecido por uma razão. A ideia de que poderiam estar juntos agora parecia um sonho assustador. Rafael era uma conexão com o passado que ela tentava apagar. Diz logo! Ela pediu, os olhos escuros como tempestade. Lembra quando você achava que todos estavam mortos? Eu sou diferente. Fui levado e forçado a fazer coisas. Mas preciso que você saiba a verdade. A voz dele tremia. A verdade sobre o nosso pai. Ana arqueou uma sobrancelha. A adrenalina batia em seus ouvidos. O que ele queria dizer? O que quer dizer com forçado? Nesse momento, o advogado avançou em direção a eles. Mas Ana estava tão envolvida na conversa que não percebeu. Rafael continuou, em voz baixa, mas intensa. Ele não é o que você pensa. Ele não é inocente. O advogado finalmente chegou mais perto, a cara repleta de desprezo. Ana, você precisa sair desses devaneios. Seu pai nem está aqui para te proteger. Não acha que está em perigo, sendo uma testemunha? Ele não pode me proteger. Ele costumava me prender. Ana gritou, percebendo a verdade que pulsava dentro dela. Todas as memórias que ela lutava para enterrar. O rosto de Rafael ficou pálido. O que você quer dizer com isso, Ana? E neste exato momento, as portas do tribunal se abriram novamente. Um grupo de policiais entrou, suas fardas brilhando sob as luzes do tribunal. Ana sentiu uma onda de pânico. A presença deles era como um presságio. E quando os oficiais se dirigiram a Rafael, o mundo que ela conhecia começou a desmoronar. Ana, eu sou o culpado! Rafael disparou, olhando diretamente nos olhos dela. Eu não poderia fazer o que me pediram. Fui um pivô no que você está prestes a testemunhar. Eu me envolvi com o esquema. É por isso que não voltei. Eles me ameaçaram. Eu sou o motivo pelo qual você está em perigo agora. A revelação a atingiu como um golpe. O quê? Rafael, não! As palavras saíram de sua boca em um sussurro apavorado. Mas antes que pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ecoou do fundo do tribunal. O barulho era ensurdecedor. Vidros estilhaçados, paredes tremendo. As pessoas começaram a gritar, correndo em pânico. Ana se viu sendo puxada por Rafael, mas seu mundo virou de cabeça para baixo. O caos dominava tudo ao seu redor. A sala se enchia de fumaça e o odor de pólvora. Entre a confusão, Ana avistou Carla se movendo rapidamente em direção à porta dos fundos. O olhar dela estava cheio de determinação. Era como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo e, de alguma forma, tivesse provocado aquilo. Ana, vá! Gritou Lucas, arrastando-a pela mão.
mas a mente dela estava paralisada com a imagem de Carla fugindo. Então, a verdade começou a surgir das sombras. "Ana!" gritou Rafael, a voz dele se tornando um eco distante. "Nós precisamos sair agora! Você não pode ficar!" "Mas Carla!" Ana respondeu, o choque a dominando. Mas enquanto falava, seus olhos se encontraram com o advogado do pai, que agora parecia mais interessado em escapar do que nos procedimentos legais. Ele olhou para ela, e em seus olhos ela leu algo que a fez parar. Um sorriso sutil e uma pequena confirmação. Ela sabe mais do que diz, Ana pensou. Era como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem, levando a um lugar de pânico total. O tempo parecia desacelerar enquanto a realidade começava a desmoronar. Naquele único momento, Ana percebeu que havia mais segredos do que poderia imaginar, e que a batalha que estava prestes a travar ia muito além do que ela pensava. Com o coração acelerado, ela respirou fundo, sentindo que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. "Ana, precisamos ir." Rafael a puxou, e ela hesitou, olhando por cima do ombro. O caos crescendo ao redor dela, e a verdade escondida na escuridão, eram mais do que nunca reais. O que espera por ela do outro lado? As respostas estavam perto. Mas antes que pudesse questioná-lo, a sala do tribunal se tornara um caos. As vozes se misturavam e a tensão estava quase palpável. As pessoas se aglomeravam, gritando, empurrando umas às outras. Ela não sabia se poderia acreditar nele. Anos de dor e solidão martelavam em sua mente, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. "Ana! Temos que sair agora!" Rafael gritou, puxando-a pelo braço. A palavra agora ressoava como um sinal de alerta em sua mente. Ela olhou para Lucas, que a observava com grande expectativa. Ao mesmo tempo, a figura de Carla estava ali, tão ameaçadora quanto antes. Sua presença pesava no ar. "Você não sabe o que está fazendo, Rafael?" Ana respondeu nervosamente. "Estou prestes a fazer algo importante. E se te disser que o que está prestes a acontecer pode arruinar tudo?" Rafael insistiu, e seu olhar desesperado fez seu coração acelerar. Mas antes que pudesse aprofundar a conversa, uma nova explosão de gritos ecoou pelo tribunal. Um homem de terno escuro e aparência ameaçadora entrou, levando consigo um ar de desespero. Ele olhou diretamente para Ana, como se a conhecesse. Os olhares se cruzaram, e um arrepio percorreu a espinha dela. "Não! Isso não pode estar acontecendo!" Ana pensou, reconhecendo o homem. Ele era o advogado de seu pai, alguém que sabia segredos profundamente enterrados. Sem pensar, ela se virou para Lucas, que tentava entender a situação enquanto se afastava da confusão. "Lucas, precisamos sair!" Ela gritou, mas seu corpo estava congelado pela incerteza. Ana finalmente encarou Rafael. Ele sabia algo que ela precisava ouvir. Seu irmão já havia enfrentado o mundo sombrio que a cercava. Ele havia desaparecido por uma razão. A ideia de que poderiam estar juntos agora parecia um sonho assustador. Rafael era uma conexão com um passado que ela tentava apagar. "Diz logo!" Ela pediu, os olhos escuros como tempestade. "Lembra quando você achava que todos estavam mortos? Eu sou diferente. Fui levado e forçado a fazer coisas. Mas preciso que você saiba a verdade." A voz dele tremia. "A verdade sobre o nosso pai." Ana arqueou uma sobrancelha. A adrenalina batia em seus ouvidos. O que ele queria dizer? O que quer dizer com forçado? Nesse momento,
O advogado avançou em direção a eles, mas Ana estava tão envolvida na conversa que não percebeu. Rafael continuou, em voz baixa, mas intensa. Ele não é o que você pensa. Ele não é inocente. O advogado finalmente chegou mais perto, a cara repleta de desprezo. Ana, você precisa sair desses devaneios. Seu pai nem está aqui para te proteger. Não acha que está em perigo, sendo uma testemunha? Ele não pode me proteger. Ele costumava me prender? Ana gritou, percebendo a verdade que pulsava dentro dela. Todas as memórias que ela lutava para enterrar. O rosto de Rafael ficou pálido. O que você quer dizer com isso, Ana? E neste exato momento, as portas do tribunal se abriram novamente. Um grupo de policiais entrou, suas fardas brilhando sob as luzes do tribunal. Ana sentiu uma onda de pânico. A presença deles era como um presságio. E quando os oficiais se dirigiram a Rafael, o mundo que ela conhecia começou a desmoronar. Ana, eu sou o culpado! Rafael disparou, olhando diretamente nos olhos dela. Eu não poderia fazer o que me pediram. Fui um pivô no que você está prestes a testemunhar. Eu me envolvi com o esquema. É por isso que não voltei. Eles me ameaçaram. Eu sou o motivo pelo qual você está em perigo agora. A revelação a atingiu como um golpe. O quê? Rafael, não! As palavras saíram de sua boca em um sussurro apavorado. Mas antes que pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ecoou do fundo do tribunal. O barulho era ensurdecedor. Vidros estilhaçados, paredes tremendo. As pessoas começaram a gritar, correndo em pânico. Ana se viu sendo puxada por Rafael, mas seu mundo virou de cabeça para baixo. O caos dominava tudo ao seu redor. A sala se enchia de fumaça e o odor de pólvora. Entre a confusão, Ana avistou Carla se movendo rapidamente em direção à porta dos fundos. O olhar dela estava cheio de determinação. Era como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo e, de alguma forma, tivesse provocado aquilo. Ana, vá! Gritou Lucas, arrastando-a pela mão. Mas a mente dela estava paralisada com a imagem de Carla fugindo. Então, a verdade começou a surgir das sombras. Ana! Gritou Rafael, a voz dele se tornando um eco distante. Nós precisamos sair agora. Você não pode ficar. Mas Carla! Ana respondeu, o choque a dominando. Mas enquanto falava, seus olhos se encontraram com o advogado do pai, que agora parecia mais interessado em escapar do que nos procedimentos legais. Ele olhou para ela e em seus olhos ela leu algo que a fez parar. Um sorriso sutil e uma pequena confirmação. Ela sabe mais do que diz, Ana pensou. Era como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem, levando-a a um lugar de pânico total. O tempo parecia desacelerar, enquanto a realidade começava a desmoronar. Naquele único momento, Ana percebeu que, com o coração acelerado, ela respirou fundo, sentindo que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Ana, precisamos ir! Rafael a puxou, e ela hesitou, olhando por cima do ombro. O caos crescendo ao redor dela e a verdade escondida na escuridão eram mais do que nunca reais. O que espera por ela do outro lado? As respostas estavam perto, mas antes que pudesse alcançar a verdade, a sala se encheu de gritos e destruição. Nesse instante, uma viatura policial surpreendeu a todos. As luzes piscavam, freneticamente, e um grupo de homens armados entrou, fazendo a multidão se afastar em pânico. Polícia, todos para o chão! Gritaram. O caos se intensificou. Ana ficou imóvel. Rafael, quem são esses? Ela sussurrou, puxando-o para mais perto, mas ele não respondeu. Seus olhos refletiam medo,
e por um breve momento, Ana percebeu que ele estava paralisado. Então, como um filme de terror se desenrolando, um homem que parecia um capanga do crime se adiantou, os olhos cheios de raiva. Sem pensar, Ana gritou: "É ele! Ele é quem estava por trás de tudo!" Mas a quem estava se referindo? Neste momento, o advogado do pai, agora com uma expressão sombria, levantou as mãos. "Não acredite nela. Ela está tentando se salvar." O impacto da revelação fez o ar esfriar. O homem à frente de Ana olhou para o advogado. Um sorriso maligno brotando em seus lábios. Ana, então, em um ímpeto de coragem, se virou para Rafael e gritou: "Diga a verdade, Rafael! O que você sabe?" Mas ele não respondeu, e em um movimento rápido, agarrou a mão dela e a puxou para trás. E naquele instante, a sala se silenciou. Os olhares se viraram para Rafael. No seu rosto estava um medo que Ana nunca tinha visto. Então, ele revelou tudo. "Ana, eu sou um agente infiltrado. Estou aqui para te proteger e derrubar essa organização." O estrondo que isso causou a atingiu como um golpe na barriga. Ana ficou em choque, as palavras de Rafael ecoando em sua mente. "O quê? Como assim? Você mentiu para mim?" O que isso significava para eles? Uma nova onda de gritos irrompeu, mas dentro de Ana, tudo havia mudado. O caos continuava, mas o que era real? Quem realmente estava ao seu lado? E qual era a verdadeira natureza de sua luta? O que realmente sabia sobre Rafael? As perguntas a inundaram, e no meio daquela tempestade de gritos e confusão, a única certeza que restou foi que a verdade era muito mais complexa do que ela jamais poderia imaginar. Havia segredos mais profundos, e a luta estava apenas começando. Ana estava paralisada. O olhar de Rafael, seu irmão perdido, era um misto de desespero e urgência. Mas antes que pudesse questioná-lo, a sala do tribunal se tornara um caos. As vozes se misturavam e a tensão estava quase palpável. As pessoas se aglomeravam, gritando, empurrando umas às outras. Ela não sabia se poderia acreditar nele. Anos de dor e solidão martelavam em sua mente, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. "Ana, temos que sair agora!" Rafael gritou, puxando-a pelo braço. A palavra "agora" ressoava como um sinal de alerta em sua mente. Ela olhou para Lucas, que a observava com grande expectativa. Ao mesmo tempo, a figura de Carla estava ali, tão ameaçadora quanto antes. Sua presença pesava no ar. "Você não sabe o que está fazendo, Rafael!" Ana respondeu nervosamente. "Estou prestes a fazer algo importante. E se te disser que o que está prestes a acontecer pode arruinar tudo?" Rafael insistiu, e seu olhar desesperado fez seu coração acelerar. Mas antes que pudesse aprofundar a conversa, uma nova explosão de gritos ecoou pelo tribunal. Um homem de terno escuro e aparência ameaçadora entrou, levando consigo um ar de desespero. Ele olhou diretamente para Ana, como se a conhecesse. Os olhares se cruzaram e um arrepio percorreu a espinha dela. "Não, isso não pode estar acontecendo", Ana pensou, reconhecendo o homem. Ele era o advogado de seu pai, alguém que sabia segredos profundamente enterrados. Sem pensar, ela se virou para Lucas, que tentava entender a situação, enquanto se afastava da confusão. "Lucas, precisamos sair", ela gritou, mas seu corpo estava congelado pela incerteza. Ana finalmente encarou Rafael. Ele sabia algo que ela precisava ouvir. "Seu irmão
já havia enfrentado o mundo sombrio que a cercava. Ele havia desaparecido por uma razão. A ideia de que poderiam estar juntos agora parecia um sonho assustador. Rafael era uma conexão com um passado que ela tentava apagar. Diz logo, ela pediu, os olhos escuros como tempestade. Lembra quando você achava que todos estavam mortos? Eu sou diferente. Fui levado e forçado a fazer coisas. Mas preciso que você saiba a verdade. A voz dele tremia. A verdade sobre o nosso pai. Ana arqueou uma sobrancelha. A adrenalina batia em seus ouvidos. O que ele queria dizer? O que quer dizer com forçado? Nesse momento, o advogado avançou em direção a eles, mas Ana estava tão envolvida na conversa que não percebeu. Rafael continuou, em voz baixa, mas intensa. Ele não é o que você pensa. Ele não é inocente. O advogado finalmente chegou mais perto, a cara repleta de desprezo. Ana, você precisa sair desses devaneios. Seu pai nem está aqui para te proteger. Não acha que está em perigo, sendo uma testemunha? Ele não pode me proteger. Ele costumava me prender, Ana gritou, percebendo a verdade que pulsava dentro dela. Todas as memórias que ela lutava para enterrar. O rosto de Rafael ficou pálido. O que você quer dizer com isso, Ana? E neste exato momento, as portas do tribunal se abriram novamente. Um grupo de policiais entrou, suas fardas brilhando sob as luzes do tribunal. Ana sentiu uma onda de pânico. A presença deles era como um presságio. E quando os oficiais se dirigiram a Rafael, o mundo que ela conhecia começou a desmoronar. Ana, eu sou o culpado. Rafael disparou, olhando diretamente nos olhos dela. Eu não poderia fazer o que me pediram. Fui um pivô no que você está prestes a testemunhar. Eu me envolvi com o esquema. É por isso que não voltei. Eles me ameaçaram. Eu sou o motivo pelo qual você está em perigo agora. A revelação a atingiu como um golpe. O quê? Rafael, não! As palavras saíram de sua boca em um sussurro apavorado. Mas antes que pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ecoou do fundo do tribunal. O barulho era ensurdecedor, vidros estilhaçados, paredes tremendo. As pessoas começaram a gritar, correndo em pânico. Ana se viu sendo puxada por Rafael, mas seu mundo virou de cabeça para baixo. O caos dominava tudo ao seu redor. A sala se enchia de fumaça e o odor de pólvora. Entre a confusão, Ana avistou Carla se movendo rapidamente em direção à porta dos fundos. O olhar dela estava cheio de determinação. Era como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo e, de alguma forma, tivesse provocado aquilo. Ana, vá! Gritou Lucas, arrastando-a pela mão. Mas a mente dela estava paralisada com a imagem de Carla fugindo. Então, a verdade começou a surgir das sombras. Ana! Gritou Rafael, a voz dele se tornando um eco distante. Nós precisamos sair agora. Você não pode ficar. Mas Carla! Ana respondeu, o choque a dominando. Mas enquanto falava, seus olhos se encontraram com o advogado do pai, que agora parecia mais interessado em escapar do que nos procedimentos legais. Ele olhou para ela e em seus olhos ela leu algo que a fez parar. Um sorriso sutil e uma pequena confirmação. Ela sabe mais do que diz, Ana pensou. Era como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem, levando-a a um lugar de pânico total. O tempo parecia desacelerar, enquanto a realidade começava a desmoronar. Naquele único momento, Ana percebeu que havia mais segredos do que poderia imaginar, e que a batalha que estava prestes a travar ia muito além do que ela pensava. Com o coração acelerado, Rafaela puxou, e ela hesitou, olhando por cima do ombro.
O caos crescendo ao redor dela e a verdade escondida na escuridão eram mais do que nunca reais. O que espera por ela do outro lado? As respostas estavam perto, mas antes que pudesse alcançar a verdade, a sala se encheu de gritos e destruição. Nesse instante, uma viatura policial surpreendeu a todos. As luzes piscavam freneticamente e um grupo de homens armados entrou, fazendo a multidão se afastar em pânico. Polícia! Todos para o chão! Gritaram. O caos se intensificou. Ana ficou imóvel. Rafael, quem são esses? Ela sussurrou, puxando-o para mais perto. Mas ele não respondeu. Seus olhos refletiam medo, e por um breve momento, Ana percebeu que ele estava paralisado. Então, como um filme de terror se desenrolando, um homem que parecia um capanga do crime se adiantou, os olhos cheios de raiva. Sem pensar, Ana gritou. É ele! Ele é quem estava por trás de tudo! Mas a quem estava se referindo? Neste momento, o advogado do pai, agora com uma expressão sombria, levantou as mãos. Não acredite nela! Ela está tentando se salvar! O impacto da revelação fez o ar esfriar. O homem à frente de Ana olhou para o advogado, um sorriso maligno brotando em seus lábios. Ana, então, em um ímpeto de coragem, se virou para Rafael e gritou. Diga a verdade, Rafael! O que você sabe? Mas ele não respondeu e, em um movimento rápido, agarrou a mão dela e a puxou para trás. E naquele instante, a sala se silenciou. Os olhares se viraram para Rafael. No seu rosto estava um medo que Ana nunca tinha visto. Então, ele revelou tudo. Ana, eu sou um agente infiltrado. Estou aqui para te proteger e derrubar essa organização. O estrondo que isso causou a atingiu como um golpe na barriga. Ana ficou em choque, as palavras de Rafael ecoando em sua mente. O quê? Como assim? Você mentiu para mim? O que isso significava para eles? Uma nova onda de gritos irrompeu, mas dentro de Ana, tudo havia mudado. O caos continuava. Mas o que era real? Quem realmente estava ao seu lado? E qual era a verdadeira natureza de sua luta? O que realmente sabia sobre Rafael? As perguntas a inundaram, e no meio daquela tempestade de gritos e confusão, a única certeza que restou foi que a verdade era muito mais complexa do que ela jamais poderia imaginar. Havia segredos mais profundos e a luta estava apenas começando. Então, em meio ao tumulto, em uma virada chocante, ela ouviu um tiro. Ressoou como um eco distante, mas a sensação foi imediata e devastadora. Corrompeu em seu interior. Ana olhou ao redor, horrorizada. O que acabara de acontecer? Ela não sabia. Mas a certeza de que nada seria como antes se tornou seu novo fardo. O que mais estava escondido? E quando o pano de fundo negro daquela cena começou a se dissipar, a dúvida a consumiu. Afinal, quem realmente poderia confiar? As chamas da verdade já não eram as únicas a ameaçá-la. Ana estava em estado de choque. O som do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, e tudo ao seu redor parecia girar. Ela olhou para Rafael, esperando uma explicação, mas o horror em seu rosto falava por si só. O caos tomou conta da sala do tribunal. Gritos, pessoas correndo em todas as direções, e o cheiro de pólvora começava a se misturar ao ar pesado. Lucas estava ao seu lado, mas Ana sentiu que ele estava se distanciando. Fique comigo! Ela gritou, puxando-o pelo braço. Mas ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos em um ponto além dela, cheio de medo e incredulidade. O que ele estava vendo? Ana virou-se rapidamente e viu uma figura saindo da multidão. Carla. A mulher estava avançando,
com um olhar que irradiava frieza. Era como se todo aquele caos a fortalecesse, um sorriso de satisfação em seu rosto. Ana mal podia acreditar. Não! O que você está fazendo aqui? Ela gritou, sua voz cortante como vidro. No final, você sempre foi uma marionete, Ana. E eu estava puxando as cordas. Carla disparou, com um descendente claramente perceptível. Você realmente achou que sairia ilesa desse jogo? Você é apenas uma peça, querida. Ana sentiu a adrenalina subindo. Havia algo errado. Algo muito maior do que poderia imaginar. O tiro não fora apenas um tiro. Era uma mensagem, uma advertência. Rafael olhou, a expressão dele estava mudando. Uma mistura de raiva e desespero. Ana, não escute, ela está tentando te manipular, ele gritou. Mas antes que ela pudesse pensar, um novo som cortou o ar. Outra explosão, desta vez mais próxima. A sala inteira começou a tremer. Os gritos se intensificaram e uma parte do teto parecia desmoronar. Ana foi jogada para o lado, como uma boneca de pano, e enquanto caía, tudo se tornou um borrão. Quando se ergueu, estava em meio a um tumulto. O que estava acontecendo? O medo a paralisava, mas havia algo mais. Havia algo nesta bagunça, uma verdade reveladora que ameaçava explodir. Na correria, ela avistou o advogado do pai. Ele estava cercado por policiais, mas não parecia o homem que ela imaginava. O terror em seu olhar era real. Aí, Ana percebeu. Estavam todos eles na mesma armadilha. E foi então que Rafael, perdido na confusão, fez uma revelação devastadora. Ana, precisamos contar a verdade. Eu não sou quem você pensa. Fui forçado. Fui colocado aqui para te proteger, mas também para te silenciar. As palavras dele foram como facas a cortarem seu coração. Ana sentiu suas pernas fraquejarem. O que você quer dizer com isso? As perguntas giravam em sua mente. Você sabia? Você me usou como isca? A traição pesava no ar entre eles. Rafael parecia prestes a abrir a boca para responder, mas antes que pudesse, outro tiro ecoou. Desta vez, o corpo do advogado do pai tombou no chão, um projétil explosivo atingindo-o fatalmente. Ana sentiu um estalo no peito. A revelação a atingiu. Já não eram apenas vidas em risco, mas segredos, muitos segredos. Carla sorriu, mas não era mais um sorriso arrogante. Havia um misto de orgulho e satisfação. Agora, Ana, você vai ver a verdadeira face do seu passado. Ana olhou ao redor. As coisas começaram a fazer sentido de uma forma tortuosa. Havia um plano, uma conspiração que a utilizava como uma peça central. A vida dela inteira havia sido manipulada por forças que ela mal conseguia compreender. E na fração de segundos em que o mundo girava, uma nova verdade disparou em sua mente. A figura que caíra não era apenas um homem de terno. Ele sabia a verdade sobre seu pai e sua família. Ele estava no meio de algo muito maior. Uma organização que se alimentava do medo e da dor. E toda essa história estava entrelaçada com ela. Ana respirou fundo. O choque estava conversando com a realidade à sua volta. Não podia mais voltar. O que fazia agora? E naquele momento, a única certeza que tinha era que a luta estava apenas começando. A escolha estava diante dela: correr ou enfrentar. E enquanto teria que decidir, um novo tiro ecoou. Ana estava em estado de choque. O som do tiro ainda reverberava em seus ouvidos e tudo ao seu redor parecia. O caos tomou conta da sala do tribunal. Gritos, pessoas correndo em todas as direções.
e o cheiro de pólvora começava a se misturar ao ar pesado. Lucas estava ao seu lado, mas Ana sentiu que ele estava se distanciando. "Fique comigo!" ela gritou, puxando-o pelo braço. Mas ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos em um ponto além dela, cheio de medo e incredulidade. O que ele estava vendo? Ana virou-se rapidamente e viu uma figura saindo da multidão. Carla, a mulher, estava avançando com um sorriso frio e satisfeito. Era como se todo aquele caos a fortalecesse, e Ana mal podia acreditar. "Não! O que você está fazendo aqui?" ela gritou, sua voz cortante como vidro. "No final, você sempre foi uma marionete, Ana. E eu estava puxando as cordas." Carla disparou, o tom condescendente claramente perceptível. "Você realmente achou que sairia ilesa desse jogo? Você é apenas uma peça, querida." O coração de Ana disparou. "Uma marionete? Não, não podia ser." As palavras de Carla ecoaram, mas a confusão tomou conta dela. O tiro não era só um tiro, era uma mensagem, uma advertência. Rafael a olhou com uma mistura de raiva e desespero. "Ana, não escute! Ela está tentando te manipular!" ele gritou. Mas antes que ela pudesse pensar, uma nova explosão cortou o ar. A sala inteira começou a tremer. Os gritos se intensificaram e uma parte do teto parecia desmoronar. Ana foi jogada para o lado como se fosse uma boneca de pano. Quando se ergueu, estava em meio a um tumulto. O que estava acontecendo? "Carla, o que você fez?" Ana gritou, mas sua atenção logo foi distraída por algo mais sombrio. Ela avistou um homem caindo, atingido por um tiro. O advogado do pai. O choque tomou conta dela e uma onda de pânico surgiu. Rafael se aproximou dela, sua expressão mudando de desespero para determinação. "Ana, precisamos contar a verdade. Não somos os verdadeiros inimigos aqui. Eu sou um agente infiltrado. Estou aqui para te proteger e derrubar essa organização." O impacto da revelação fez Ana sentir como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ana ficou paralisada. Suas pernas fraquejavam. Como assim? Você me usou como isca?" As palavras dela saíram baixas, quase como um sussurro. Havia incredulidade no ar. Mas antes que pudesse processar a informação, um novo tiro ecoou. O corpo do advogado do pai tombou no chão e uma onda de desespero tomou conta de Ana. Olhando ao redor, ela percebeu muito rapidamente. Não era só ela e Rafael nessa luta. Todos aqueles que estavam ali eram surdos para a verdadeira batalha. E naquele momento, algo a atingiu. Percebeu que o advogado sabia mais do que todos. Havia um plano, uma conspiração, utilizando-a como peça central. Os olhos de Carla brilhavam com um orgulho doentio. "Agora, Ana, você vai ver a verdadeira face do seu passado", ela disse com um sorriso cruel. Então, num turbilhão de emoções, Ana se deu conta de que o que estava vendo era apenas a ponta do iceberg. Havia algo muito mais profundo, algo que unia todos os segredos e mentiras em sua vida. O que mais estava escondido? Uma sombra se movia sob a superfície. E a única certeza que tinha era que P teria que enfrentar não só o passado, mas as forças que estavam dispostas a destruí-la para manter os segredos enterrados. Enquanto a fumaça da destruição preenchia a sala e o caos se intensificava ao seu redor,
Ana soube que suas escolhas a levariam a um lugar que desafiaria tudo o que conhecia. Um novo plano se formou em sua mente. Então, enquanto a realidade parecia desmoronar, ela olhou para Rafael, o peito ainda acelerado de emoção. Você é mesmo quem diz ser? A dúvida estava lá. Mas o tempo estava escapando. O que ela faria a seguir mudaria tudo. E a única coisa que restava era a incerteza, um abismo diante dela. Ana estava paralisada. O olhar de Rafael, seu irmão perdido, era um misto de desespero e urgência. Mas antes que pudesse questioná-lo, a sala do tribunal se tornara um caos. As vozes se misturavam e a tensão estava quase palpável. As pessoas se aglomeravam, gritando, empurrando umas às outras. Ela não sabia se poderia acreditar nele. Anos de dor e solidão. Ela olhou para Lucas, que a observava com grande expectativa. Ao mesmo tempo, a figura de Carla estava ali, tão ameaçadora quanto antes. Sua presença pesava no ar. Você não sabe o que está fazendo, Rafael? Ana respondeu nervosamente. Estou prestes a fazer algo importante. E se te disser que o que está prestes a acontecer pode arruinar tudo? Rafael insistiu, e seu olhar desesperado fez seu coração acelerar. Mas antes que pudesse aprofundar a conversa, uma nova explosão de gritos ecoou pelo tribunal. Um homem de terno escuro e aparência ameaçadora entrou, levando consigo um ar de desespero. Ele olhou diretamente para Ana, como se a conhecesse. Os olhares se cruzaram, e um arrepio percorreu a espinha dela. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ana pensou, reconhecendo o homem. Ele era o advogado de seu pai, alguém que sabia segredos profundamente enterrados. Sem pensar, ela se virou para Lucas e tentava entender a situação enquanto se afastava da confusão. Lucas, precisamos sair! Ela gritou, mas seu corpo estava congelado pela incerteza. Ana finalmente encarou Rafael. Ele sabia algo que ela precisava ouvir. Seu irmão já havia enfrentado o mundo sombrio que a cercava. Ele havia desaparecido por uma razão. A ideia de que poderiam estar juntos agora parecia um sonho assustador. Rafael era uma conexão com um passado que ela tentava apagar. Diz logo, ela pediu, os olhos escuros como tempestade. Lembra quando você achava que todos estavam mortos? Eu sou diferente. Fui levado e forçado a fazer coisas. Mas preciso que você saiba a verdade. A voz dele tremia. A verdade sobre o nosso pai. Ana arqueou uma sobrancelha. A adrenalina batia em seus ouvidos. O que ele queria dizer? O que quer dizer com forçado? Nesse momento, o advogado avançou em direção a eles. Mas Ana estava tão envolvida na conversa que não percebeu. Rafael continuou, em voz baixa, mais intensa. Ele não é o que você pensa. Ele não é inocente. O advogado finalmente chegou mais perto, a cara repleta de desprezo. Ana, você precisa sair desses devaneios. Seu pai nem está aqui para te proteger. Não acha que está em perigo, sendo uma testemunha? Ele não pode me proteger. Ele costumava me prender. Ana gritou, percebendo a verdade que pulsava dentro dela. Todas as memórias que ela lutava para enterrar. O rosto de Rafael ficou pálido. O que você quer dizer com isso, Ana? E neste exato momento, as portas do tribunal se abriram novamente. Um grupo de policiais entrou, suas fardas brilhando sob as luzes do tribunal. Ana sentiu uma onda de pânico. A presença deles era como um presságio. E quando os oficiais se dirigiram a Rafael, o mundo que ela conhecia começou a desmoronar. Ana, eu sou o culpado, Rafael disparou, olhando diretamente nos olhos dela. Eu não poderia fazer o que me pediram.
Fui um pivô no que você está prestes a testemunhar. Eu me envolvi com o esquema. É por isso que não voltei. Eles me ameaçaram. Eu sou o motivo pelo qual você está em perigo agora. A revelação a atingiu como um golpe. O quê? Rafael, não! As palavras saíram de sua boca em um sussurro apavorado. Mas antes que pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ecoou do fundo do tribunal. O barulho era ensurdecedor. Vidros estilhaçados. Paredes tremendo. As pessoas começaram a gritar, correndo em pânico. Ana se viu sendo puxada por Rafael, mas seu mundo virou de cabeça para baixo. O caos dominava tudo ao seu redor. A sala se enchia de fumaça e o odor de pólvora. Entre a confusão, Ana avistou Carla se movendo rapidamente em direção à porta dos fundos. O olhar dela estava cheio de determinação. Era como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo e, de alguma forma, tivesse provocado aquilo. Ana, vá! Gritou Lucas, arrastando-a pela mão. Mas a mente dela estava paralisada com a imagem de Carla fugindo. Então, a verdade começou a surgir das sombras. Ana! Gritou Rafael, a voz dele se tornando um eco distante. Nós precisamos sair agora! Você não pode ficar. Mas, Carla, Ana respondeu, o choque a dominando. Mas enquanto falava, seus olhos se encontraram com o advogado do pai, que agora parecia mais interessado em escapar do que nos procedimentos legais. Ele olhou para ela e em seus olhos ela leu algo que a fez parar. Um sorriso sutil e uma pequena confirmação. Ela sabe mais do que diz, Ana pensou. Era como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem, levando a um lugar de pânico total. O tempo parecia desacelerar enquanto a realidade começava a desmoronar. Naquele único momento, Ana percebeu que havia mais segredos do que poderia imaginar e que a batalha que estava prestes a travar ia muito além do que ela pensava. Com o coração acelerado, ela respirou fundo, sentindo que tudo estava prestes a mudar mais uma vez. Ana, precisamos ir! Rafael a puxou e ela hesitou, olhando por cima do ombro. O caos crescendo ao redor dela e a verdade escondida na escuridão eram mais do que nunca reais. O que espera por ela doou. Polícia! Todos para o chão! Gritaram. O caos se intensificou. Ana ficou imóvel. Rafael, quem são esses? Ela sussurrou, puxando-o para mais perto. Mas ele não respondeu. Seus olhos refletiam medo, e por um breve momento, Ana percebeu que ele estava paralisado. Então, como um filme de terror se desenrolando, um homem que parecia um capanga do crime se adiantou, os olhos cheios de raiva. Sem pensar, Ana gritou. É ele! Ele é quem estava por trás de tudo. Mas a quem estava se referindo? Neste momento, o advogado do pai, agora com uma expressão sombria, levantou as mãos. Não acredite nela. Ela está tentando se salvar. O impacto da revelação fez o ar esfriar. O homem à frente de Ana olhou para o advogado, um sorriso maligno brotando em seus lábios. Ana, então, em um ímpeto de coragem, se virou para Rafael e gritou: Diga a verdade, Rafael! O que você sabe? Mas ele não respondeu e, em um movimento rápido, agarrou a mão dela e a puxou para trás. E naquele instante, a sala se silenciou. Os olhares se viraram para Rafael. No seu rosto estava um medo que Ana nunca tinha visto. Então ele revelou tudo. Ana, eu sou um agente infiltrado. Estou aqui para te proteger e derrubar essa organização. O estrondo que isso causou atingiu como um golpe na barriga. Ana ficou em choque, as palavras de Rafael ecoando em sua mente. O quê? Como assim? Você mentiu para mim? O que isso significava para eles?
Uma nova onda de gritos irrompeu, mas dentro de Ana, tudo havia mudado. O caos continuava, mas o que era real? Quem realmente estava ao seu lado? E qual era a verdadeira natureza de sua luta? O que realmente sabia sobre Rafael? Aquela confusão não fazia sentido. E quando ela estava prestes a exigir respostas, uma terceira pessoa se adiantou. Era Carla. Ela estava mais próxima do que Ana lembrava. O olhar dela agora transbordava desprezo. Você não percebeu, Ana? Esse jogo nunca foi só seu. Rafael não era apenas um agente infiltrado. Ele também é meu filho. As palavras caíram como uma bomba. O silêncio se instalou e os olhares se voltaram para Ana, que não sabia como reagir. Rafael estava paralisado. O que isso significava para eles? O quê? Como você pode? Oh! Ana mal conseguiu completar a frase. Você também não sabe quem você realmente é, não é? Carla continuou, com um sorriso triunfante. Não se esqueça, querida, que todos têm um passado. E o seu? Seu pai não era exatamente o homem que você pensava. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. O que quer dizer com isso? O que você está insinuando? A voz dela falhou. O nó na garganta a impedia de respirar. A sala começou a se agitar novamente. As palavras de Carla flutuavam no ar, como uma nuvem densa. Que segredos mais estavam por trás disso tudo? O que mais poderia enfrentar? O tempo estava se esgotando. O que viria a seguir? As sombras do passado haviam se levantado e Ana mal sabia como enfrentá-las. Nós precisamos sair, Rafael gritou, mas sua voz mal quebrava o silêncio. O que vinham a descobrir poderia mudar tudo. E enquanto Ana observava as incertezas se formarem ao seu redor, a única certeza que restou foi que nada seria como antes. O que poderia ser o próximo passo? Ana estava em choque. A revelação de Carla a atingiu como um golpe. Rafael, ao seu lado, olhava para ela com uma mistura de incredulidade e pavor. O que você quer dizer? Ana sussurrou, seu coração disparando. O caos ao redor dele se tornava uma sinfonia aterradora de gritos e destruição, enquanto mais figuras armadas surgiam. Você precisa entender, Ana. Tudo isso é maior do que você imagina. Sua vida, tudo foi uma treta que envolvia muito mais do que só você e eu, disse Rafael, tentando manter a calma em meio ao tumulto. Desculpe, você está dizendo que a Carla é sua mãe? E que ela é a razão pela qual tudo isso aconteceu? Ana mal conseguia pensar. As palavras pareciam vagar em sua mente. Sim, mas não é só isso. Eu fui infiltrado para me aproximar de você, colocar um fim nestas coisas. Rafael hesitou. Olhares aflitos trocavam-se entre eles. Mas a pressão estava crescendo. Rafael, precisamos agir. Eles não vão parar. Ana gritou. O desespero tomou conta de seu peito. A ideia de ficar ali, presa em meio a tantas mentiras, a apavorava ainda mais. E como se os céus tivessem se separado, o teto do tribunal começou a ruir. Uma explosão ressoou com força e Ana foi arremessada ao chão. O pânico se alastrou. As pessoas gritaram e a fumaça cobriu tudo. Era um caos completo. Levante-se! Rafael gritou, puxando-a pela mão. Era um movimento rápido e ela seguiu, correndo dos destroços como se a vida dependesse disso. Porque dependia. Enquanto escapavam para o corredor, Ana sentia a adrenalina correr em suas veias. E agora? O que faremos? Indagou, a respiração dificultando-se entre o medo e a urgência. Precisamos expor a verdade. Carla e a organização têm muito a esconder, e você é a única que pode fazer isso, Ana.
Faça isso por todas as outras mulheres que passaram pelo que você passou. Você precisa ser a voz delas. Rafael implorou. Seu olhar era firme. Ana hesitou. O peso da responsabilidade caiu sobre ela como uma pedra. Se contasse a verdade, poderia estar colocando sua própria vida em risco. Mas a ideia de não agir significava permanecer uma prisioneira para sempre. E isso não era uma opção. Vamos! Rumo à luz! Ela decidiu, as chamas da determinação crescendo dentro dela. Com cada passo, Ana sentia que se libertava. Um grito dentro dela exigindo que lutasse. Passaram por corredores escuros e caóticos, onde o som das sirenes ecoava ao longe e o cheiro de fumaça era sufocante. Antigos pesadelos agora se transformavam em motivação. Finalmente, saíram do tribunal e alcançaram a calçada. Centenas de jornalistas gritando, câmeras piscando. Era agora ou nunca. Parem! Temos que falar sobre isso! Ana gritou, seu coração batendo forte. Ela virou-se para o grupo, sentindo prontos olhares do público, e então as palavras começaram a fluir. Carla não é apenas uma mulher traiçoeira. Ela representa uma organização obscura que manipula vidas. A verdade queima, e o mundo precisava saber. O silêncio rapidamente se espalhou como um grito cortante, e todos ouviram. Era a escolha mais arriscada da sua vida, mas Ana estava pronta. O exato momento que poderia fazer a diferença. E conforme tudo tomava forma, uma sensação poderosa de comunidade começou a emer. Mulheres, homens e todos que lutavam contra a dor compartilhada estavam unidos novamente. Era um novo começo, não apenas para Ana, mas para todos. O passado se tornara um testemunho, uma estrutura de esperança. Enquanto a história mudava ao seu redor, Ana olhou para Rafael. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro. Você é forte. Agora vá e faça isso, ele disse. Então, enquanto a noite caía, a luta estava longe de acabar. Mas Ana tinha um novo propósito. Com um olhar na multidão, ela acenou, determinada a seguir em frente. E você que leu essa história precisa agir também. Se inscreva imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impressionante. Apenas os